Bom, gente, dando continuidade então aos processos de administração que estávamos falando no vídeo anterior, outro processo importante, logo após a execução das tarefas, né, que foram estabelecidas lá no nosso planejamento, nós temos que controlar, né? Pessoal, o controle, ele é extremamente importante porque eu vou conseguir observar se realmente o que eu estou executando está adequado ao que foi planejado, tá? Então, eu vou assegurar a realização dos meus objetivos. Então, controlar é a função da administração que vai consistir em comparar as atividades realizadas lá na execução, né, com as atividades planejadas lá no início, tá? Como que a gente vai fazer isso? Quando a gente tem, pessoal, um planejamento, né? Então, eu planejei lá, voltando ao exemplo das 1000 peças, planejei 1000 peças a serem realizadas dentro de uma semana, né? Então, essa era a minha previsão de venda, essa é a minha demanda de vendas. Tá. Eu vou ter um padrão para as peças. Então, se eu estou produzindo pães, por exemplo, né? Eu tenho que ter as dimensões de todos os pães padronizadas, eu tenho que ter todas as embalagens iguais, eu tenho que ter toda a qualidade do meu produto. Então, lá no meu planejamento, eu vou escrever, né? Eu vou produzir 1000 peças de pães, né? De 500 gramas cada peça, de 1 quilo, depende, né? Então, eu vou colocar quais são os meus padrões lá no meu planejamento, né? Por que que eu tenho que colocar isso? Para garantir que o meu produto seja padronizado. Então, para garantir que no final do meu processo eu vou ter produtos muito parecidos, né? Uniformes. Porque senão eu vou ter um produto. Se eu não estabelecer isso, eu vou ter produtos diferentes, de tamanhos diferentes, né? No caso do pão, eu preciso estabelecer quanto tempo eles vão assar, né? Eu preciso que eles fiquem de cores parecidas, né? O consumidor não vai querer comprar um pão um dia que está muito claro, outro dia que está muito escuro, com falta de padronização, uniformidade de cor, e isso vai interferir, né? A temperatura e o tempo que esse pão vai ficar assando vai interferir nas suas características, né? Vai interferir no sabor, na maciez do pão, na coloração, né? Na textura e tudo mais. Então, isso vai fazer com que o consumidor rejeite o produto. E é por isso que a gente tem que controlar. Então, a gente tem que ter essa etapa de controle dentro desse processo, tá? Para que eu possa ter um meio de comparação, né? O que foi estabelecido no planejamento. E aí, aqui nessa etapa, eu vou lá e ver realmente os 1000 pães que foram produzidos foram produzidos com o peso esperado, na coloração esperada, né, com as características que foi planejado? Sim, se sim, ótimo, né? Se não, tem que ser, né, esse planejamento tem que ser refeito, ou a etapa de organização ou de execução, encontrar os problemas que estão gerando aí esse desvio no produto, tá? E, pessoal, outro processo de administração fundamental, né, é a liderança. Por quê, gente? A liderança nada mais é do que administrar as pessoas. E uma indústria, uma organização industrial ou uma empresa de qualquer tipo, sempre vai estar cheia de pessoas, né? Porque as pessoas, os trabalhadores, né? Os funcionários. Ah, mas a minha empresa é quase toda automatizada, mas eu preciso de alguém, de uma pessoa que vai estar ali por trás dessas máquinas, né? Controlando, fazendo manutenção. Então, sempre tem pessoas dentro de uma empresa. Não importa qual o tipo de produto, qual o tipo de processo. As pessoas estarão ali em algum momento, mesmo que poucas pessoas, elas estarão, tá? Então,
O processo de liderança, né, é aquele processo de trabalhar com as pessoas para possibilitar a realização dos objetivos, né? Então, geralmente, pessoal, né, essa função de liderança vai ficar com aquela pessoa que já tem, né, uma naturalidade maior, né, de ser líder, de direcionar as pessoas. Por quê? A liderança, ela vai incluir várias coisas dentro de uma organização industrial. E isso interfere diretamente no processo, tá? Então, a liderança vai incluir a coordenação da empresa, de um grupo de pessoas, de um processo, de uma etapa, né? A direção, a motivação dos funcionários, a comunicação e a participação. Então, o líder, a pessoa que estiver administrando essas pessoas, ela vai ter como principal função esse relacionamento, né? Então, isso vai ser muito importante por conta da, do resultado final que eu vou ter. Uma equipe, pessoal, que está motivada, né, que tem um bom líder, que sabe direcionar, que sabe se comunicar, ela vai ser muito mais eficiente. Então, isso vai refletir no processo como um todo, isso vai refletir lá no produto. Então, se eu tiver um bom líder, eu vou ter com certeza dentro da minha empresa muito mais eficiência, né? E isso, com certeza, em toda empresa é muito bem-vindo. O que é importante a gente pensar? Todos são gerentes, né? As pessoas que administram qualquer conjunto de recursos são gerentes. Os administradores ou gestores, né? Quase todas as pessoas dentro de uma empresa, elas, independente da posição que elas ocupam, gente, elas vão desempenhar algum tipo de tarefa de administração. Porque em algum momento você vai ter que tomar uma decisão sobre alguma coisa, né? E isso é administrar. Isso é gerenciar. Mesmo que dentro da empresa que você trabalha, você tem o seu gerente, você tem o líder, né, o administrador, tudo mais, claro. Mas cada pessoa em sua função, em algum momento, vai ter que tomar uma decisão. E nesse momento de tomada de decisão, né, isso é uma tarefa de administrar, né? Isso é uma função da administração, tomar essa decisão, resolver algum problema. Então, independente aí dentro de uma empresa de qual seja o cargo, a empresa funciona o tempo todo, os problemas aparecem também o tempo todo, então, em vários momentos, as decisões têm que ser tomadas rapidamente, né? E aí, pessoal, esse processo de administrar é importante em qualquer escala de organização, né, de utilização de recursos, seja, né, na vida pessoal, familiar, organizacional ou social. Sempre as pessoas, né, nós estamos tomando decisões, independente do meio em que estamos. Temos também, gente, a função da administração nas profissões técnicas, né? Como assim? Algumas profissões mais, vamos dizer assim, vão tomar decisões, né, mais voltadas à administração em algum momento, né? Então, os pesquisadores, os engenheiros, os médicos, os advogados ou várias outras profissões, eles vão em algum momento realizar uma atividade, né, de planejamento, ou de organização, ou de controle, ou de trabalho em equipe. Então você pode pensar lá na sua função, na empresa que você está inserido, qual tipo de função de administração que você executa, né? Em algum momento você tem que planejar algo, ou em algum momento você deve organizar algo. Tem pessoal que trabalha lá no almoxarifado, eu preciso organizar as matérias-primas, eu preciso mandar a matéria-prima do almoxarifado lá para a linha de produção. Isso é
tarefa de organização, de administração, tá? Controle. Eu estou responsável dentro da empresa que eu trabalho por avaliar os produtos, né? Controlar tamanho, peso, enfim, do produto. Então, eu sempre estou ali observando e anotando, comparando padrões. Né? Isso é uma função também de administrar. O trabalho em equipe, né, pessoal? Sempre dentro das indústrias, isso é bastante comum, né, que haja ali o trabalho em equipe, principalmente dentro de setores específicos e tudo mais. Então, sempre as pessoas, em algum momento, vão estar se relacionando com outras, tomando essas decisões, trabalhando em equipe, de alguma forma, realizando as funções de administrar, tá? Mesmo que não seja essa sua função. Como eu disse, a administração ela vai estar em toda a nossa vida, em várias partes, em várias funções, né? Então, a gente não pode apenas dizer que administrar é só para o pessoal que trabalha dentro do setor administrativo, né? Isso não é coerente aqui, quando a gente fala do processo de administrar, das habilidades, né? Das funções administrativas. E, gente, quando a gente fala de uma organização industrial, né, ou de uma organização, uma instituição, geralmente são os gerentes que vão estar ali à frente de todos esses processos, né? Então, os gerentes vão ser responsáveis pelo desempenho dos funcionários, né, vão formar as equipes, né, de trabalho, e sobre a equipe de trabalho, esse gerente vai ter uma determinada autoridade, né? Então, isso é bastante comum, principalmente em grandes empresas, né? Eu tenho vários setores, então, às vezes, eu vou ter que ter vários gerentes, um para cada setor, né, e um gerente geral. Então, cada gerente de cada setor vai responder ao gerente geral, né? E o gerente geral vai ficar responsável, então, né, pelo gerenciamento dos setores. Cada um desses gerentes vai estar responsável por sua equipe e vai ter autoridade, né, sobre a sua equipe. A autoridade, pessoal, é aquilo que vai dar aos gerentes, né, às pessoas que são responsáveis, né, pela equipe, o poder de tomar decisões, né? Então, sempre eu tenho a minha equipe, eu sou o gerente, eu vou ter que, em algum momento, né, delegar tarefas, tomar decisões, eu vou delegar tarefas à minha equipe, então fulano vai fazer isso, outro vai fazer aquilo, para que a gente consiga, no final de tudo isso, ter, né, realizar aquele objetivo que foi inicialmente planejado,